Glória a Deus, aleluia. Vamos ao nosso café com Bíblia, que se conta em 1 Crônicas, capítulo 26, do versículo 1 ao 6. Amém? Onde vamos falar sobre os porteiros oficiais, repartido por sorte em 24 grupos. Eita, glória a Deus! Quanto à distribuição dos porteiros, havia 4.000 porteiros. Eita, Jesus da glória, muita gente. Eles eram levitas também. Foram divididos entre 24 grupos ou turnos e foram governados por 93 chefes. Eram operários e ajudantes do serviço do templo. Dos Coriatas, Meselemias, filho de Corá, os filhos de Asaf. Estes eram descendentes de Corá, que tinha encabeçado uma rebelião contra Moisés há mais que 500 anos. Está lá em Números 16, capítulo 16, né? Vemos que onde abundou o pecado, a graça superabundou. Os filhos de Corá foram os primeiros a serem escolhidos como porteiros. A sua responsabilidade era evitar a presunção da qual seu pai foi culpado. Tais são os caminhos de Deus. Os filhos pecaminosos de um pai rebelde são postos em alto posto por ele, e as coisas celestiais são executadas pelas suas mãos. Tal é a graça. Aleluia, Jesus. Os filhos de Meselemias foram Zacarias, o primogênito, Jediael, e o segundo, Zebadias, o terceiro, Jatineel, o quarto, Elão, e o quinto, Joanã, o sexto, Elionai, e o sétimo. Os filhos de Obed-edom, Semaias, primogênito, Jodabate, o segundo, Joás, o terceiro, o quarto, Sacá, e o quinto, Natanael, o sexto, Amiel, e o sétimo, Azarcá, e o oitavo, Peuletai, porque Deus tinha abençoado Obed-edom. Também de Semaias, seu filho, nasceram os filhos que foram senhores sobre a casa de seus pais, porque eram homens valentes. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Porteiros foram designados também pelo lançamento de sortes sagradas. As duas divisões de famílias dos coatitas e meratitas foram distribuídos de forma igualitária, entre os portões, a área do templo. Este Obed-edom é o mesmo que guardou a arca por algum tempo. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que bênção, né? É gratificante. Eu sempre penso assim: se você vai fazer algo para Deus, dê o seu melhor. Nunca dê o seu pior. Porque Deus conhece o teu coração, a tua mente. Eu fico grata, eu digo todo o tempo que eu estou grata, eu estou maravilhada, né? Saber que no início da igreja,
a quantidade que se tinha de levitas, operários, músicos, né? E era 24 horas aqueles louvores. Só se trocavam, né? Trabalhava aquele tempo, aí já vinha outro e fazia outra parte. Tudo organizado, né? Tudo da forma organizada. Então é isso que Deus quer hoje. Devemos nos organizar a fazer o que é certo e o belo para Deus. Mais uma vez eu digo, gratidão, Senhor, porque o Senhor me escolheu, porque o Senhor mudou minha história, tem mudado. Muito obrigado, Jesus. Obrigado pela família que o Senhor me deu, pelos meus filhos, pelas minhas netas, pelo meu esposo, pelos meus enteados, meus netinhos que estão do outro lado também, Senhor. Graças eu te rendo, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. O Senhor tem feito na minha vida, ninguém ia fazer, só o Senhor mesmo. Como dizia a minha pastora, te põe em posição, que Deus quer te usar. É só isso que o Senhor quer, que sejamos fiéis a fazermos a obra dele, com fidelidade. Então que Deus te abençoe, a tua vida, teu ministério, a tua casa, tudo que tocar tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.